Tá, só pra constar, talvez eu não esteja tão empolgado durante esse vídeo, mas tem um motivo. Eu tô meio cansado. Eu tava a tarde toda jogando futebol com os amigos e foi muito divertido. Sim, eu jogo futebol, eu tenho provas, curte só, o tênis tá sujo e tem meias fedidas. Então isso é a prova que eu já joguei futebol em algum momento da minha vida. É óbvio que eu sou ruim, eu sou péssimo. Na verdade hoje eu fui um dos grandes goleadores do jogo. Eu fiz 4 gols, certo? Sendo que um foi contra. Mas eu acho que entra na minha conta, então foram 4, fui o que mais fez gols. Tá, mas eu tô aqui pra comentar um gibi que eu não consegui parar de ler. Sabe quando o quadrinho te pega e tu só consegue parar quando termina ele? Então, isso aconteceu comigo com a Batwoman, que a Panini tá republicando no Brasil, né? Isso aqui tinha saído na sombra do Batman e agora tá saindo num formato oversize. Então é tipo maior que o formato americano. Isso aqui é mega aclamado e eu já tinha certeza que eu ia gostar, porque tu tá juntando Greg Rucka com J.H. Williams, tipo, o cara que fez Gotham e o cara que fez Sandman, tipo, no mesmo gibi. Só que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. E eu acho que é legal tu ver esse vídeo, porque agora a Batwoman vai ganhar uma série de TV pelo CW, que obviamente eu não vou ver, porque é o CW, mas, sei lá, talvez o grande momento da personagem, assim, na cultura pop, e esse quadrinho é demais. Vamos começar com uma breve recapitulação da origem dessa nova Batwoman. Na prática, ela é uma repaginação da personagem clássica, que já tinha um caso com Bruce Wayne até lá nos anos, sei lá, 60, 70. E a grande diferença, que foi o que chocou muitos leitores quando essa personagem nova surgiu, é que essa versão é lésbica. E o out, vamos dizer assim, dela, acabou acontecendo em 2006 do pior jeito possível. O New York Times, sim, aquele jornal famoso, ele publicou uma matéria falando que a DC ia lançar uma personagem, uma Batman lésbica, que seria uma socialite. Que já começa errado porque, na real, ela não é uma socialite. Não tem nada a ver com isso. Na prática, o Greg Rucka e o J.H. Williams, eles já tinham uma ideia de fazer uma fase na Batwoman. Eles iam lançar provavelmente uma minissérie. Só que quando o New York Times soltou essa bomba, que ninguém sabe exatamente como vazou a ideia da DC, eles foram obrigados a encaixar essa personagem na maxi-série 52. E ela vai viver uma trama envolvendo uma seita religiosa e ela quase morre. Aí, 3 anos depois, né, em 2009, finalmente saiu a série da Batwoman, que na verdade não é bem da Batwoman, se passa na Detective Comics, que se tu não sabe, naquela época o Batman foi dado como morto na crise final, então abriu uma vaga na Detective Comics e foi o momento perfeito para sair uma série que ficou tipo 3 anos em desenvolvimento. Até é curioso que se tu for ler esse quadrinho, tu não tem muita noção de quem é o Batman que interage com a Batwoman. Né? Tu não tem como saber se é o Bruce Wayne, se é o Dick Grayson da época, e eles tentaram mesmo não datar o quadrinho. São mais ou menos umas 10 edições que tem aqui nesse encadernado da Panini. E eu acho que a minha maior tristeza com essa personagem é que havia planos pra, depois disso aqui, ter uma série só da Batwoman, só que não rolou. Por quê? Por causa do Grant Morrison. E eu vou tentar te explicar o motivo. O Greg Rucka, que é um baita do escritor, ele teve uma fase na Mulher Maravilha, e depois disso ele queria lançar o ano 1 da personagem. E a DC prometeu, não, a gente vai te dar o ano 1, tu vai fazer, contar a origem da Mulher Maravilha, vai ser épico e tudo mais. Só que chegou o Grant Morrison e tomou o lugar dele. A DC deu pro Morrison o projeto que seria o Terra 1 da Mulher Maravilha. E aí o Greg Rucka não gostou disso e vazou da DC e foi pra Marvel fazer o Justiceiro. Sim, olha aí que beleza. Obrigado, Morrison, por me dar o Greg Rucka escrevendo o Justiceiro, tá? Foi muito legal da tua parte. Mas enfim, isso tudo é bastidor, vamos falar da história. Esse encadernado, ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte seria a criação do Coringa, vamos dizer assim, da Batwoman. A segunda é contada a origem dela, porque até então ninguém sabia nada sobre essa personagem. E por último vai ter uma história mais curta, acho que são só 3 edições, desenhada pelo Jock, que vai rolar uma investigação criminal. Assim, é muito boa, inclusive, a trama, e até meio pesada, assim, trata sobre um novo vilão que tá assassinando mulheres e cortando pedaços delas, assim, é bem tenso. Eu não vou falar muito da origem, porque eu acho que é spoiler, sabe? Já que tudo que se sabe sobre a personagem surgiu nesse encadernado, eu não vou estragar a tua surpresa. Mas o que eu tenho pra te dizer é que a origem é brilhante, assim. A primeira parte, ela trata sobre aquela mesma seita religiosa que apareceu lá em 52, ela vai ser reformulada com uma nova líder, que é uma personagem chamada Alice, que é inspirada justamente na Alice do País das Maravilhas. E essa é a grande vilã da Batwoman, assim, seria, como eu falei, o Coringa dela.
E, enfim, aí as tramas são basicamente investigação criminal, sabe? A Batwoman começa a bater em pessoas e bandidos até descobrir onde tá a líder daquela facção criminosa e eles vão acabar se enfrentando. E aqui tá o único ponto negativo desse encadernado. Aqui no começo, eles levam em consideração o que aconteceu em 52. Então, se tu não leu, algumas coisas vão ficar um pouquinho estranhas, né? Tem tipo uma raça de criaturas transmorfas. Mas não é nada tão horrível, assim. Eu acho que ainda vale a pena tu ler. Não vai estragar nada, assim, a tua experiência. Tá, por que isso aqui é tão legal? Assim, eu acho que a DC soube criar uma personagem de minoria barra diversidade de um jeito inteligente. Por exemplo, ela tem a Batwoman, ela tem um caso com a Renée Montoya, que é uma baita de uma personagem. Então quando surge a Batwoman, ela não parece tão estranha assim, sabe? Porque ela tem um relacionamento com uma personagem conhecida da DC. Também foi legal que, tipo, ela não é só um Robin gay que é colocado na história pra chocar ou pra pelo menos dizer que estamos agradando as minorias, olha que legal que nós somos a DC. Quando tu lê a origem dela e entende por que ela veste o símbolo do morcego, como ela se inspirou, por que ela combate o crime, tu fica inspirado, assim, tipo, tudo que ela passou é mega tenso. E eu não quero estragar a tua experiência, assim, sabe? Porque é muito, muito bom. E eu acho que o ponto central de tudo, de por que essa personagem funciona, é que ela não depende do Batman. Ela se inspira no Batman, tipo, o Batman foi necessário pra ela começar no ramo de super-heróis, mas ela não depende dele pra nada. Também, logicamente, a DC foi inteligente porque colocou talvez aí uma das melhores equipes criativas possíveis pra fazer essa história. Então, não importa o quão conservador fosse barra preconceituoso o nerd dessa época, ele não ia ter como não ler isso aqui, sabe? Não tinha como isso aqui ser um gibi ruim com o Greg Rucka e o J.H. Williams. Tá, e agora a gente tem que falar do desenho. Na época que esse gibi estava saindo, foi citado que o J.H. Williams estava reinventando a narrativa de quadrinhos com o gibi da Batwoman. E é impressionante o que esse cara faz. Sério, só pra tu ter uma ideia, tem uma página dupla onde tu tem morcegos nos lugares dos quadros. É insano. As diagramações que ele cria, tu fica apavorado, assim, é tudo muito criativo. Tu não tem páginas repetitivas no quadrinho. Sendo que o desgraçado, ele usa pelo menos uns 3 tipos de colorização por página. Sabe, é fora da realidade. E o traço dele muda. Às vezes o cara é o David Aja, às vezes ele é o Dave McKean, às vezes ele é o Bill Sienkiewicz, às vezes ele é o próprio J.H. Williams. Em resumo, eu gostei muito, tá? Uma nota de 0 a 5... eu vou 4.5, eu vou tirar 5, o gibi é excelente, eu vou tirar 5 porque tem esse esquema de ter conexão com o gibi anterior. Eu acho que isso aqui podia ser completamente do zero, assim. Cara, é investigação criminal, os desenhos são lindos, eu virei fã da personagem, então tenta dar uma lida, certo? Tem outros vídeos legais aqui no canto, e agora eu quero que tu comente aqui embaixo. Tu vai ver a série da Batwoman no CW? Tu curte essas séries desse canal? Desculpa, eu não assisto, tá? Eu não consigo, é isso. Fui.